Então, pessoal, como eu anunciei no meu penúltimo vídeo, vamos falar sobre as implicações da aplicação da ideologia de gênero na sociedade. Então, no meu primeiro vídeo, eu falei sobre os problemas, né, dessa teoria, que ao tentar ser agora aplicada à sociedade se torna uma espécie de ideologia, né, já que não correspondendo aos fatos, ainda assim tenta se impor. E quais seriam as implicações da aplicação dessa ideologia na sociedade? É o que a gente vai estar falando, é sobre o que a gente vai estar falando nesse novo slide. E o primeiro aspecto que já foi abordado é o aspecto da linguagem, que vamos estar reforçando. Então, o primeiro impacto da aplicação da teoria de gênero na sociedade, conforme já foi abordado, ocorre na linguagem. A ideologia de gênero força as ressignificações de algumas palavras, que vão além de homem e mulher. Porém, mesmo fazendo distinção entre gênero e sexo, passa a invadir cada vez mais o universo da sexualidade. A exemplo, temos a ressignificação da orientação sexual, antes compreendida como atração pelo sexo, como o próprio nome sugere, e agora significando atração pelo gênero. A heterossexualidade, que significa literalmente relação entre sexos diferentes, passou a significar a relação entre gêneros diferentes, ignorando até mesmo a partícula sexual presente na palavra, que indica o sexo, né? Então, quando a gente está falando de sexualidade, a gente está falando sobre sexo. O mesmo ocorre com homossexual e bissexual. Contudo, da mesma maneira como acontece com homem e mulher, nenhuma outra palavra foi sugerida para tomar os seus significados, confundindo a linguagem e dificultando a comunicação. Então veja, pessoal, qual que é a principal função da linguagem? É promover e facilitar, tanto quanto possível, a comunicação. Por isso, nomeamos as coisas e damos nomes diferentes conforme as coisas se diferenciam. Tudo para que tenhamos sempre, como eu já havia colocado, uma palavra para se referir a uma coisa específica. No caso de homem e mulher, por exemplo, dado que homem e mulher já significam um sexo, se você agora mudar o significado para incluir o gênero, eu não vou ter outra palavra para me referir especificamente ao sexo. Portanto, isso torna inviável a comunicação. Então, ao dizer, por exemplo, a alguém que fulano é homem, o que exatamente eu vou estar querendo dizer? Já que homem agora é um termo genérico que significa tanto um sexo como gênero. Observa-se, por exemplo, nos documentos, né, de retificação. Então, aparece a pessoa como masculino ou feminino, sem necessariamente especificar. Basicamente, como se fosse o sexo mesmo. E aí, do que se está falando? Do sexo ou do gênero? Com essa confusão que é feita na linguagem a partir da teoria de gênero. Porém, veja que isso não acaba em homem e mulher. A própria heterossexualidade ou melhor, a própria orientação sexual, né? E, portanto, a heterossexualidade, a homossexualidade e a bissexualidade vem sofrendo alteração, como eu vou mostrar agora. A gente vai ter aqui, ó, no dicionário do Oxford Language, né? O homem, como está colocado, ó, veja que no dicionário que eu mostrei anterior, um dicionário mais antigo, mas mais oficial, aparece apenas como o ser humano do sexo masculino, bem específico, aliás. Aqui aparece de maneira bem, eu diria, estranha, porque aparece indivíduo do sexo masculino ou do gênero masculino. Veja que aqui não especifica coisas que estão atreladas à identidade de homem, que é além do sexo e apenas o sexo, a espécie, né? A espécie aqui aparece como o primeiro ali, então a espécie humana, mas a espécie e também a faixa etária. Então, homem significa literalmente, como eu coloquei da outra vez, o macho da espécie humana adulto. Entretanto, no Oxford Language, né, que é um dicionário aí, basicamente é o primeiro que aparece quando você pesquisa pelo significado de alguma palavra no Google. Ele já inclui o gênero masculino e ele não especifica. Então, isso aqui é uma ressignificação que a palavra homem vem sofrendo. Mas não sendo a única, temos também com a palavra heterossexual e homossexual. Então, aqui veja que é um site da Prefeitura de São Paulo, né? Veja o ponto .gov ali. E o que está escrito? O que é uma pessoa heterossexual? Heterossexuais se atraem por pessoas do gênero oposto. Homossexuais se atraem por pessoas do mesmo gênero. Já que pessoas que se interessam por indivíduos do mesmo ou de qualquer outro gênero são considerados bissexuais. Veja, literalmente aqui já não está mais incluindo nem mesmo o próprio sexo, mas apenas gênero. Então, a orientação sexual se tornou a atração
por gênero, já não é mais gênero e sexo. Aqui, pelo menos, tem colocado apenas o gênero, a atração como gênero. Tentando eliminar daí um elemento muito importante da atração, que é a atração que ocorre pelo sexo. Então, a mais primária forma de atração que acontece na natureza é a atração pelo sexo. Aqui não colocada dentro da palavra, né, ou como significado de uma palavra que tem exatamente isso como indicativo. Isso é, se você for traduzir literalmente a palavra heterossexual, você vai ter hétero de diferente, sexual de sexo, portanto, um sexo diferente. Não fala sobre um gênero, né? E ainda assim a palavra vem sofrendo essa ressignificação. É claro que não para por aqui, porque tudo isso vai ter desdobramentos. Então, você pode esperar tudo aquilo que antes fazia referência ao sexo sendo alterado para gênero, com isso sofrendo uma série de mudanças. Contudo, como eu coloquei, nenhuma sugestão é feita, né, para substituir essas palavras. Então, se agora elas vão passar a significar o gênero, que palavra é que eu vou utilizar quando eu quiser me referir ao sexo? Não tem. Portanto, a aplicação dessa teoria na sociedade, dessa teoria não, dessa agora ideologia, na sociedade, é essa confusão que acontece antes de qualquer coisa no âmbito da própria linguagem, em que algumas lacunas vão se criar aí e não vamos mais ter palavras que se refiram a coisas que, aliás, das quais estamos falando o tempo todo, que é de sexo. Então, a primeira implicação é essa, vamos para a segunda. E como consequência da confusão que ocorre na linguagem, vamos ter praticamente necessariamente uma confusão que agora vai acontecer com as identidades. Então, com a confusão na linguagem, nasce necessariamente outra confusão, agora com as identidades. A linguagem possui como função principal a promoção da comunicação, seja do indivíduo com outro indivíduo ou do indivíduo com o mundo. É por meio da linguagem que se é criado o sistema de referências através do qual as coisas são diferenciadas, identificadas e reconhecidas. As palavras fazem referência a coisas e é por meio delas que também podemos reconhecê-las. Por isso, desde a infância são ensinados os nomes das coisas, para que se possa reconhecê-las, identificá-las e se referir a elas. Por esta razão, coisas diferentes recebem nomes diferentes, para que ao se referir a elas por meio da linguagem, elas não possam ser confundidas. É, portanto, através do uso incorreto da linguagem que as coisas podem ser confundidas. É este erro que leva à confusão de identidades. Este erro parece estar no núcleo do problema da transgeneridade, um fenômeno caracterizado, né, pela confusão de identidade provocada pelo uso incorreto da linguagem. Considera-se o caso em que, por exemplo, uma criança, ao nascer com sexo masculino, é chamada de menino, mas depois, ao ser vista brincando com a boneca, é apelidada pejorativamente de menina. Não entendendo o teor desta frase e sabendo que menino e menina são coisas diferentes e opostas, e que, portanto, não poderiam se tratar de uma mesma coisa, essa criança poderá não conseguir entender a sua identidade. Ela entende que é ou um ou outro, mas não sabe qual. Dada a atual influência da ideologia de gênero nas escolas, né, e na cultura, que conflita com o saber popular consoante com a norma oficial da linguagem, os indivíduos podem não conseguir entender a sua própria identidade, sendo uma hora chamados de uma coisa, outra hora de outra. Então, outro impacto da aplicação da teoria de gênero é com relação às identidades das pessoas, especificamente porque, ou especialmente porque essa teoria trabalha com essas identidades. Então, atualmente, a sociedade entende uma coisa e a teoria, ou ideologia, né, nesse caso a ideologia, entende outra. A sociedade entende como um menino a pessoa, criança, do sexo masculino, e como menina a pessoa, criança, do sexo feminino. No entanto, se na escola ou através de outros meios de contato com a cultura, né, como por exemplo com determinados grupos, essas mesmas crianças passarem a adquirir outra identidade, né, ou outro significado para aquela identidade, elas então não vão saber o que elas são. Essa é uma consequência, mas não só crianças, também adultos também podem fazer essa confusão aqui com relação às suas identidades. E é inclusive o que parece acontecer com a transgeneridade. Aqui eu vou abrir um parêntese para tentar explicar esse fenômeno, como ele acontece em microsituações na nossa sociedade e do que de fato se trata, né, a teoria da transgeneridade. Veja que essa atribuição da identidade errônea à figura já acontece. Então, no exemplo ali eu coloquei, a criança, né, nasce, o menino e é chamado de menino porque nasce no sexo masculino.
Mas você está brincando com a boneca, agora é chamada pejorativamente. É interessante sempre ressaltar isso, enfatizar que é pejorativamente, não é de maneira séria e nem oficial. Então, de maneira pejorativa, geralmente em tom de desdém, essa criança é chamada de menina. E então ela começa a se questionar quanto ao que seria a sua identidade. Afinal de contas, é um menino ou uma menina? Veja que isso já parte da nossa própria cultura, não de maneira genérica, não de maneira generalizada, mas em pequenas situações, ou seja, micro situações. O que a transgeneridade basicamente faz, ou a teoria, né, é consolidar esse erro. Por quê? Desde o começo, aquele menino não deveria ser chamado por menina, mas se quisesse se referir a qualquer traço do corpo ou que não fosse o sexo, né, ou da personalidade dele, deveria ser utilizada a expressão feminino. Mas como nem sempre a população vulgar tem acesso a essa palavra, né, no seu vocabulário, então a única referência que ela tem é chamar aquilo por aquilo que ela parece. Veja bem, por aquilo que aquela coisa parece, não é pelo que ela é. Então vai chamar de menina, em vez de falar bem assim, ah, você é feminino, você é afeminado. Muitas vezes é utilizado também, como eu já coloquei, outras expressões ainda mais pejorativas, né? Então, em vez de falar isso, fala que aquilo dali é uma menina. Então esse erro ele ocorre dentro da nossa própria cultura, em pequenas situações, e acaba gerando ou levando a criança a essa crise de identidade, em que ela não sabe o que ela é. Só que a criança sabendo entender o teor dessa frase, né, ela vai compreender que aquilo dali não passa de uma zombação, ou seja, que não se está se falando sério sobre isso. A teoria de gênero, ela eleva isso a outros patamares. Ela basicamente tenta consolidar esse erro que acontece na nossa cultura. Por quê? Porque justamente pelo menino ter um trejeito feminino, a transgeneridade vai entendê-lo como uma menina, vai entender a sua identidade de gênero como uma menina. Não entendendo, não sabendo, aliás, o que é uma menina, né? Mas vai se valer justamente desse baixo nível da própria linguagem para poder consolidar aquilo que é um erro, que é chamar uma coisa pelo aquilo que ela não é. Então, quando essa criança é chamada de menina, isso não é sério, não é que de fato se considere como uma menina, mas muitas vezes é falado em tom de zombação, né, de desdém. Então, a transgeneridade vai fazer o quê? Vai consolidar essa identidade, entendendo aquilo que é feminino de fato como uma menina. É claro que, ao fazer isso, ou colocar na cabeça da pessoa essa confusão e isso conflitar com o conhecimento, ou enfim, com o senso comum, né? Mas não só o senso comum, ele está consoante a nossa própria norma oficial da linguagem, então, como eu já mostrei, né? Então, ao conflitar com isso daí, a pessoa pode ter dúvida quanto àquilo que ela é. Então, é menino ou menina? Por quê? Porque a sociedade diz uma coisa e agora a teoria de gênero em outro tom, não mais em tom de zobação ou nem enfim, de maneira não séria, né? Vai basicamente oficializar isso. Então, aquilo que tem comportamento de uma coisa é aquela coisa. Então, o menino que tem um comportamento de menina passa a ser chamado de menino. Isso obviamente provoca essa confusão de identidade, em que a pessoa não sabe dizer o que que ela é. Não entendendo o que ela também obviamente não vai entender qual que é o lugar dela dentro da sociedade. É por isso que vem essa dificuldade de integrar a pessoa a ter na sociedade, porque ela mesma não sabe o que ela é. E ela não sabe porque o caso dela não recebeu muita atenção. Então ninguém, tipo assim, há pouco tempo os travestis, né? Eles viviam ali à margem da sociedade. Ninguém ligava para eles, ninguém estudava o seu caso, etc, etc. Então, tinha-se basicamente de maneira bem genérica assim, né? O seu lugar, entendendo a sua identidade, identidade sexual. Só que a pessoa mesma, justamente por ser chamada tanto de uma coisa quanto de outra, muitas vezes ela não entendia qual que era o lugar dela. Se ela não entende a identidade dela, se ela não sabe o que ela também não sabe ao que ela pertence, ao qual espaço ela pertence, né? Então, isso gera essa crise de identidade, em que as coisas são confundidas simplesmente porque estão se utilizando os nomes errados para se referir a elas, entendeu? Então, isso daqui é uma coisa que acontece com a teoria da transgeneridade, né? Ela simplesmente afirma ou consolida um erro que, na verdade, ela deveria estar trabalhando para poder desmistificar, ou na verdade, desmentir, né? Deveria estar trabalhando para poder resolver esse erro, para poder corrigir esse erro. Em vez disso, simplesmente decidiu consolidá-lo, falar, já que é assim, então é assim mesmo. Então começou a entender uma coisa como tal como se era falado, né?
como eu falei, isso aqui não é genérico, não acontece em todos os casos, acontece em pequenas situações que, não apenas sendo pequenas, ainda por cima, ocorre, né, um determinado teor, então não é com seriedade que se fala isso, geralmente fala assim em tom de desdém. Se eu observar, inclusive no outro print que eu coloquei, né, do significado de menina, você vai ver que no pejorativo isso quer dizer um rapaz afeminado. Então, a palavra menina é muitas vezes utilizada na nossa cultura para se referir a um rapaz afeminado, ou seja, um garotinho com jeito de menina. Só que aí, como eu coloquei, você possui a característica de uma coisa que não é determinante ou definidora da identidade dela, não é possuir a sua identidade. Então, não é porque você tem um jeito de menina que você realmente é uma menina, já que a menina tem uma identidade específica, tem uma definição, que não é dada no seu jeito, é dada, como já vimos, nesse caso, no sexo. Então, outro problema que a teoria ou ideologia, né, como queira chamar, da transgeneridade traz essa confusão com as identidades do indivíduo, que não vão saber o que eles são e, portanto, a que lugar, que espaços que eles pertencem. E o terceiro aspecto aqui, né, se dá no âmbito dos direitos. Então, um desdobramento da diferenciação sexual é, além da distinção dos papéis sociais, a delimitação de espaço de acordo com o estabelecimento e separação dos direitos. Fruto de inúmeras lutas ao longo da história, os direitos femininos tiveram por finalidade garantir a segurança e a proteção das mulheres no meio social em que vivem, visando a redução dos riscos aos quais elas são expostas e as injustiças que podem sofrer, levando em consideração as suas vulnerabilidades. Agora ameaçados, esses direitos, que até então serviram para assegurar a integridade das mulheres no seu convívio social, vêm sofrendo alterações que, contrariando a sua finalidade, colocam-as em risco ao possibilitar que os seus comuns agressores possam coabitar consigo seus espaços privados. Antes separados pelo sexo, onde estão dadas as vulnerabilidades, com a ideologia de gênero, esses espaços agora podem ser admitidos, né? Ou podem admitir também o gênero. Ironicamente, mesmo com a existente e, embora equivocada, plausível diferenciação entre sexo e gênero que enfatiza a própria ideologia. A justificação utiliza como pretexto a mesma confusão feita pela teoria de gênero sobre as identidades homem e mulher. Esses espaços, que tradicionalmente eram reservados às mulheres reconhecidas pelo seu sexo, passaram a pertencer também às mulheres reconhecidas pelo seu gênero, o que inclui o seu lugar no esporte, nos banheiros, nas prisões e em qualquer ambiente em que seja feita a separação de espaços baseada na diferenciação sexual, cuja teoria de gênero entende como diferenciação genérica. Contudo, isso deu margem para que qualquer pessoa possa invadir esses espaços, dado que, diferente do que ocorre com o sexo, o gênero não pode ser verificado e constatado, pois é baseado na autoidentificação e na subjetividade da pessoa, que não oferece nenhum dado empírico, mas apenas a sua palavra, né? Então, no âmbito do direito, a gente também vai ter o impacto da aplicação da teoria de gênero. Por quê? Porque os direitos eram reservados a determinadas identidades, que ao serem deturpadas, porque passaram a significar outra coisa, agora se estenderam a essa coisa qual passou a significar. Então, antigamente, os direitos eram das mulheres que eram reconhecidas pelo seu sexo. Por quê? Porque mulher era sexo, sempre foi sexo. Porém, agora é reconhecido pelo gênero. Todavia, o que acontece é, isso abriu margem para que essas mesmas mulheres, reconhecidas pelos seus gêneros, ficassem novamente vulneráveis aos seus comuns agressores, isso é, os homens. No caso da ideologia de gênero, né, o que acontece é o seguinte: os homens podem se dizer transgêneros e, com isso, entrar no banheiro feminino. Aqui eu vou enfatizar muito a questão mais da vulnerabilidade da mulher, porque de fato o ser mais vulnerável na sociedade. Então, também vale para o homem, mas oferece menos risco. O risco maior que oferece a aplicação, né, é as mulheres mesmo, porque são mais vulneráveis. Então, estes homens agora, que antigamente não tinha necessariamente a separação de banheiros, por exemplo. Só que com algumas lutas, as mulheres conquistaram direito a um banheiro que seja apenas dela, em que os homens não possam estar presentes. Mas devido à teoria de gênero, né, que igualou
mulheres a homens que se veem como mulheres, os homens agora podem estar presentes nesse mesmo ambiente, obviamente oferecendo o mesmo risco, mesmo porque mesmo se uma pessoa trans, enfim, como você conseguir identificá-la, não for capaz de oferecer risco a uma mulher, porque a transgeneridade é baseada pura e unicamente na autoidentificação, né? Ou seja, a pessoa ela se diz algo. Qualquer pessoa poderia se dizer, portanto, trans para poder habitar esses ambientes e com isso colocar em risco, portanto, essas mulheres. Então, o direito que antes foi conquistado para poder garantir a proteção e a segurança, agora está servindo para poder torná-la da mesma forma vulnerável, na medida que admite o gênero que, não se tratando do sexo, né? Veja que no começo, na verdade, desde sempre, a diferenciação ela é sexual e não de gênero. Tipo assim, a diferenciação como de gênero é uma interpretação, aliás, muito equivocada e muito, enfim, da teoria de gênero. Mas tem âmbitos ou tem espaços, né, que não tem como se confundir. Por exemplo, no caso do banheiro, por exemplo, alguns ativistas vão tentar dizer que os banheiros são separados, né, com base no gênero e não no sexo. Só que se fosse no gênero e não no sexo, logo podemos dizer que os banheiros masculinos não teriam os famosos mictórios, né? Porque por que que nos banheiros masculinos tem mictório e nos banheiros femininos não? Porque essa separação de banheiros não é feita com base no gênero, mas no sexo. E o mictório é para que os homens urinem, né? Então tem mais facilidade, os homens que geralmente mijam em pé, têm mais facilidade de fazer isso no mictório. As mulheres não conseguem fazer isso, portanto o mictório não é para a mulher. Então, a diferenciação que é feita aqui, né? E os espaços, a delimitação de espaços é feita com base no sexo, não no gênero, mesmo porque é no sexo e no corpo onde as vulnerabilidades estão dadas, e não necessariamente nessa subjetividade do gênero, né? Então, esses espaços, na verdade, sempre foram reservados a pessoas pelo seu sexo. Só que agora, com a imposição, basicamente, dessa ideologia, a coisa vem mudando e se transformando em gênero, estendendo esses direitos das mulheres, né, que foram difíceis de ser conquistados, aos homens, que agora basicamente continua oferecendo exatamente o mesmo risco que antigamente. Então é basicamente invalidar completamente a luta que tiveram para poder ter direito a esses espaços. Outro espaço também que se dá é, obviamente, no esporte, né? Então, as mulheres geralmente não competem com homens porque elas têm uma diferença significativa, fisiologicamente falando. Então, normalmente, o corpo do homem dá a ele mais vantagem sobre a mulher. Daí não faz sentido a mulher competir com o homem, já que a gente sabe o resultado, ou seja, o homem sempre vai ganhar. Por esse motivo, é separado também, né, com base no sexo, esses espaços no esporte, em que você vai ter o esporte feminino dedicado ali às mulheres e os esportes masculinos dedicados ao homem. Outro espaço que a gente vai ter aqui é também nas prisões, né? Então também acontece. Eu peguei esses três, mas vai lembrar que não se restringe a isso. Então isso daqui também tem os seus desdobramentos. Então todo espaço que antigamente era reservado para a mulher enquanto sexo, agora também existe para a mulher enquanto gênero. Então, existem esses desdobramentos aí que levam a uma espécie de efeito cascata, né? Vai simplesmente modificando todos os aspectos da vida social dessas pessoas. Então, as prisões é outro caso em que você tinha a separação, né? Então, justamente porque as mulheres sofrem o risco não apenas de sofrer agressão sexual, né? Violência sexual, mas também de engravidar, você tem uma consequência disso, né? Que é a gravidez, elas são separadas nas prisões e agora as pessoas trans, as mulheres trans, né, têm direito à prisão feminina, o que equivale exatamente a colocar o mesmo homem na prisão junto com a mulher. Inclusive, existem casos de mulheres que engravidam na prisão quando colocadas com mulheres trans. Então, existe caso tanto de abuso, né, como também de consenso. Então, simplesmente houve a relação sexual consensual e a mulher acabou engravidando dentro da prisão. Só que prisão não é lugar para a pessoa estar engravidando, porque não é um lugar onde crianças deveriam estar nascendo, né? Deveriam nascer. Então a gente vai ter todas essas implicações aqui com base nos direitos,
que é com relação a os espaços que são reservados. Outra coisa também é as próprias leis de proteção à mulher, né, que sofrem violência. Nesse caso, violência física, como por exemplo a Lei Maria da Penha, que protegia as mulheres de agressões principalmente provocadas por homens. Na verdade, talvez especificamente por homens, né? E agora isso se estende também às pessoas trans, o que quer dizer que se uma mulher trans agredir o que ele chama de mulher cis, né? Então vai ficar por isso mesmo. Não vai ter nenhuma pena a mais, porque não se trata de, entre aspas, um homem agredindo uma mulher, mas uma mulher outra mulher, né? Só que todo mundo entende que homem não sendo biologicamente que nem a mulher, um golpe dele, obviamente, ele tem mais condições de subjugar uma mulher, além também de provocar um dano maior, né? Mas ficaria por isso mesmo devido a essa extensão da Lei Maria da Penha, que agora protege também as mulheres trans. Então, nos direitos, a gente vai ter esse outro impacto aqui, também bastante grave, que retira das mulheres a garantia, que antes era tentada, né, da sua segurança, da sua proteção, etc, etc. Então, no direito, vamos ter também esse outro problema. Seguindo então para nosso último slide aqui, a gente vai ter o seguinte, o título é Promovendo a Integração. A fim de evitar a fim de evitar todas essas e eventuais outras complicações, não mais implicações, né, mas complicações mesmo que agora a gente viu que é complicação. Então, essas outras complicações que ocorrem ou podem ocorrer com a tentativa de implementação da ideologia de gênero, maneiras de se integrar as pessoas trans à sociedade podem ser pensadas, mas por meio dessa abordagem foi possível observar, é possível ver, né, quais não são os caminhos para se chegar a essa integração, que seria por meio da alteração brusca e confusa da linguagem, pela deturpação das identidades e usurpação de direitos, pois além de não resolver, e pela deturpação das identidades e usurpação de direitos, pois além de não resolver os problemas das pessoas trans, essas medidas apenas escalaria esses problemas, estendendo-os a toda a sociedade. Então, aqui a gente pode discutir também forma de integrar as pessoas trans à sociedade, mas pelo menos uma coisa já está colocada. Dessas três maneiras que a gente está vendo aqui, não é. Isso não necessariamente resolve o problema das pessoas trans, mas apenas traz problemas para outras pessoas. Nesse caso, por exemplo, as mulheres. Então, eu vou trazer aqui uma questão um pouco espinhosa, né? Que é com relação ao banheiro, por exemplo. Então, muitas vezes o argumento de que o banheiro ele é baseado na diferenciação genérica, né? Não cola. E quando isso acontece, as pessoas trans vão falar sobre o risco que elas correm de sofrer violência sexual nesses banheiros, né? E aí, a consequência desse risco acaba indo para as mulheres. Por quê? Veja, as pessoas trans elas não têm culpa por serem como são e elas têm o direito de serem como são. Só que ser como elas são muitas vezes traz alguns problemas que não se restringindo, né, precisamente, na verdade deveria se restringir a elas mesmas, mas acaba respingando nas mulheres que na verdade não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, o problema da segurança das pessoas trans no banheiro é um problema de segurança pública, por exemplo, é um problema delas com a segurança pública. Ainda assim, as mulheres acabam pagando, porque ao admitir as mulheres trans nos banheiros femininos, então todo homem agora pode entrar no banheiro feminino apenas se dizendo trans. Então, as mulheres que não têm nenhuma culpa, ou pelo menos menos culpa ainda, pelo problema que ocorreu à pessoa trans, acaba pagando por uma atitude, né, basicamente ou por um evento que ela não provocou, ela não forçou, ela não teve nada a ver. E ainda assim também acaba sofrendo. Então, não vai ser dessa forma aqui que a gente vai conseguir integrar as pessoas trans. Com isso daqui, você apenas está criando mais problemas, inclusive para quem não tem nada a ver com eles, assim, no primeiro momento, né? Claro que um problema de uma pessoa na sociedade pode ser considerado um problema, de repente, de todos, porque isso aqui é uma sociedade. Mas, neste caso, precisamente,
a mulher não deveria se responsabilizar pela segurança das pessoas trans, né, ou das mulheres trans nos banheiros masculinos onde elas deveriam estar, porque é um banheiro que é dedicado a esse sexo. Então, poderia se discutir aí a questão de novos banheiros, né? Por exemplo, sei lá, banheiro para pessoas trans. Eu vejo que, na verdade, não adiantaria muita coisa. Por quê? Porque essas mesmas pessoas trans que são vulneráveis à agressão, elas permaneceriam vulneráveis, dado a própria mecânica da transgeneridade. Então, se qualquer homem pode se dizer uma mulher entrar no banheiro que seria para mulheres, da mesma forma que isso poderia acontecer no banheiro feminino, quando as pessoas trans são admitidas, no banheiro puramente de feminino, né, de pessoas trans, eles também seriam admitidos, eles ofereceriam o mesmo risco. Então, nesse caso, é uma situação espinhosa, né, que, como eu falei, pode ser discutida, mas não vai ser por esses caminhos aqui que vai se conseguir promover a integração das pessoas trans à sociedade. Com isso daqui, tudo que você vai fazer é criar ainda mais problemas para quem não diretamente tem a ver com esses. Então é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.